Você não é da família, Raymond. Você é só o talão de cheques que a gente tolera. Foi isso que minha nora disse para mim no jantar de Natal, na frente de todo mundo, com um sorriso no rosto, como se tivesse falado algo inteligente. Meu filho estava sentado ao lado dela e não disse nada. Eu larguei o garfo, dobrei o guardanapo e respondi com 7 palavras. Então vocês não vão mais precisar dos meus cheques. Dirigi para casa. Meu celular começou a tocar antes mesmo de eu chegar na estrada. À meia-noite eu tinha 63 chamadas perdidas. E então aconteceu algo que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre família, dinheiro e o que eu realmente devia às pessoas que compartilhavam meu sobrenome. A mensagem que começou tudo chegou no dia 23 de dezembro, uma terça-feira, às 16h18 da tarde. Eu estava no meu escritório em casa, em Nashville, revisando especificações de um projeto de consultoria, o tipo de trabalho que eu ainda pegava de vez em quando para manter a mente afiada. 3 anos de aposentadoria. Meu filho Nathan tinha mandado uma mensagem no grupo da família perguntando a que horas eu pretendia chegar para o jantar de Natal na noite seguinte. Uma pergunta simples. Respondi que chegaria às 18h. Então minha nora Melissa respondeu e todo o tom da conversa mudou. Na verdade, Raymond, este ano estamos fazendo só família imediata. Só nós e as crianças. Você entende? Li 2 vezes, depois uma terceira. Só nós e as crianças. O nome de Nathan estava ali no chat. Ele tinha visto a mensagem no mesmo momento que eu. O indicador de digitação apareceu embaixo do nome dele. Piscou por vários segundos e desapareceu. Ele não enviou nada. Liguei direto para ele. Tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. Fiquei sentado na cadeira do escritório por um longo momento, olhando pela janela para o quintal, onde as folhas de carvalho de novembro tinham se acumulado junto à cerca. Pensei no cheque que tinha passado 11 dias antes. Pagamento da hipoteca, US, 2.400, igual todo mês há 4 anos. Pensei no pagamento do carro que configurei no automático para a caminhonete de Nathan, US, 587 por mês. Pensei no leasing do SUV da Melissa, US, 448. Nas mensalidades da escola particular de Sophie e Tyler, os 2 netos que, pelo visto, eu era família imediata, suficiente para passar o Natal com eles. US, 3.100 por trimestre, que eu pagava mensalmente em parcelas de pouco mais de US, 1.000. Pensei nas contas de luz, água e internet que eu estava cobrindo porque Nathan dizia que eles estavam apertados enquanto ele terminava o mestrado, um mestrado que ele vinha terminando há quase 3 anos. Pensei no carrinho de compras que eu enchia a cada 2 semanas com US, 250, porque Melissa dizia que ajudava a reduzir o estresse. Abri o aplicativo do banco. A seção de pagamentos recorrentes carregou com a indiferença paciente de um software que não se importava com o peso do que estava me mostrando. O total era de US, 6.240 todo mês. Minha aposentadoria financiava um estilo de vida inteiro para pessoas que aparentemente me toleravam só pelo acesso a esse dinheiro. Eu tinha 63 anos. Passei 38 anos como engenheiro civil, construí pontes, sistemas de drenagem e infraestruturas de tratamento de água em 4 estados. Criei Nathan praticamente sozinho depois que a mãe dele, Carol, morreu de câncer de ovário quando ele tinha 17 anos. Trabalhei o dobro de horas nos anos seguintes porque o luto sem movimento era algo que eu não conseguia suportar, e porque queria que Nathan tivesse a estabilidade que a perda de uma mãe aos 17 anos poderia destruir. Paguei a faculdade dele integralmente, o apartamento durante o mestrado, o casamento com Melissa há 6 anos, que me custou US 42.000 num local escolhido por Melissa, e Nathan concordou com a facilidade de quem sabia que o pai resolveria. Eu não resolvia com ressentimento. Essa é a parte que precisei assimilar. Escrevi cada cheque de boa vontade. Fiz cada transferência sem exigir agradecimento, porque era assim que eu entendia o amor. Você provê, você apoia, você remove obstáculos. O que eu não tinha entendido, o que eu estava entendendo agora, sentado naquela cadeira com as folhas de carvalho encostadas na cerca, era que eu nunca havia exigido nada em troca, nem gratidão, nem respeito, nem um lugar à mesa no jantar de Natal. Abri o chat da família mais uma vez. A mensagem de Melissa ainda estava lá. O silêncio de Nathan ainda estava lá ao lado.
Digitei minha resposta devagar, escolhendo cada palavra com precisão. Entendido. Vou cancelar os pagamentos automáticos ainda hoje. Feliz Natal. Enviei. Vi os recibos de leitura ficarem azuis quase imediatamente. Dos dois. Coloquei o celular virado para baixo na mesa, abri o aplicativo do banco no notebook para ver melhor e comecei a trabalhar na lista. O cancelamento da hipoteca levou 4 minutos. Número de confirmação salvo numa pasta que criei e nomeei Dezembro 2024. A caminhonete de Nathan, mais 4 minutos. O leasing do SUV da Melissa exigiu login num portal separado mais 6 minutos. Mensalidade da escola particular. Entrei no sistema, cancelei a retirada recorrente, recebi o e-mail de confirmação, encaminhei para a pasta. Contas de utilidades, cartão de supermercado, o pacote de streaming que eu pagava, porque Melissa dizia que era educativo para as crianças. Cada um levou entre 3 e 8 minutos. Fiz tudo de forma metódica, do mesmo jeito que abordava cada problema de engenharia na minha carreira, completo, documentado, irreversível. Quando terminei, meu celular já estava tocando há 20 minutos. Não atendi. Fechei o notebook, levantei, alonguei as costas e finalmente peguei o telefone. 63 chamadas perdidas, 41 mensagens. A mais recente de Nathan. Pai, por favor atende. Ela não quis dizer isso. Por favor. Pensei em Carol, no que ela diria se pudesse ver esse momento. Ela se preocupava com Nathan mesmo antes de ficar doente. Preocupava-se que eu compensasse demais a doença dela, dando tudo a ele sem exigir o suficiente. Ela disse isso uma vez, com delicadeza, da cama do hospital. Ray, ele precisa aprender que amor não é só receber. Na época, descartei como ansiedade de uma mulher que tentava preparar a família para sua ausência. Entendi agora, 9 anos atrasado. Desliguei o som do celular, coloquei no criado mudo e preparei meu jantar. Na manhã de Natal, dirigi até o cemitério no lado leste de Nashville, onde Carol estava enterrada há 9 anos. Levei uma pequena poinsettia do supermercado porque ela sempre mantinha uma no balcão da cozinha em dezembro. Sentei no banco perto da lápide por uns 45 minutos no frio da manhã cinzenta e conversei sobre o que tinha acontecido, do mesmo jeito que costumava conversar sobre problemas de engenharia com ela na mesa da cozinha. Ela era contadora. Números faziam sentido para nós dois. A matemática dessa situação estava muito clara. Contei a ela o total. Mais de US 6 mil por mês durante 4 anos, chegava a quase US 300 mil em apoio a uma casa que não conseguia encontrar espaço para mim na mesa de jantar. Contei sobre o silêncio de Nathan no chat. Contei sobre o sorriso de Melissa ao dizer aquilo, a crueldade casual de alguém que nunca considerou que a fonte do seu conforto tinha sentimentos que valiam a pena serem respeitados. Carol teria dito algo afiado e preciso. Teria usado um termo da contabilidade, algo sobre passivos e retornos. Fiquei sentado no frio e senti saudade dela com uma intensidade que não sentia há anos. De volta em casa, fiz café, abri o notebook e comecei a segunda fase do que eu já chamava de projeto, e não de crise. Projetos têm etapas, prazos e resultados documentados. Eu trabalhava melhor quando enquadrava as coisas como projetos. Abri a pasta com todas as confirmações de pagamento que guardei ao longo de 4 anos. Eu tinha sido meticuloso, um hábito de engenheiro, que nada tinha a ver com prever esse momento, e tudo a ver com como meu cérebro organizava informações. Eram 1.216 documentos individuais, confirmações de pagamento, extratos bancários, o e-mail em que Nathan pediu ajuda só temporariamente com a hipoteca enquanto as coisas se estabilizavam, a mensagem de Melissa em fevereiro pedindo para adicionar ela ao carrinho de compras porque estamos tentando ensinar as crianças a terem bons hábitos de consumo. Tudo datado, com carimbo de hora, intacto. Não sabia ainda para que precisaria daquilo. Só sabia que documentação era a base de tudo que fosse defensável. Nathan apareceu na minha porta naquela tarde. Vi ele pela câmera da campainha antes de atender. Estava na varanda, no frio, mãos nos bolsos do casaco, cabeça baixa, sozinho, o que me surpreendeu. Eu esperava que Melissa viesse como artilharia de apoio. Abri a porta. Ele olhou para cima e vi que não tinha dormido. Aquela olheira oca que ele herdou de mim. Pai,
A voz dele falhou na única sílaba. Eu deveria ter dito algo no chat. Eu vi ela digitando e eu só... Ele parou. Afastei-me e deixei ele entrar. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu conversava sobre problemas com Carol e servi café, porque dava às minhas mãos algo para fazer e porque o ritual me dava um momento para decidir que tipo de conversa seria aquela. Ela não estava errada, eu disse finalmente. Ele levantou o olhar. Eu estava funcionando como um talão de cheques. Eu permiti que isso acontecesse. Fiquei escrevendo cheques e dizendo a mim mesmo que era amor. E era. Mas fiz isso sem nunca exigir a coisa mais básica. Que vocês me tratem como se eu importasse, não pelo que eu forneço, só porque sou seu pai. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Eu sei. Pai, preciso que você entenda que não é raiva. Não estou fazendo isso para te punir. Eu cancelei os pagamentos porque finalmente entendi o que continuar pagando comunicava. Que eu aceitaria qualquer tratamento desde que pudesse continuar perto da vida de vocês. Ele enxugou os olhos com as costas da mão, um gesto tão familiar da infância dele que, por um momento, desmanchou minha compostura. Respirei fundo. Ela está furiosa, disse ele baixinho. Acha que você está tentando nos destruir. E o que você acha? Ele ficou em silêncio de novo. Mais tempo. Acho que você está fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Disse como se doce. E estou apavorado com o que isso significa para nós. Para Melissa e eu, porque nada do que ela espera a escola, a casa, os carros funciona sem... Ele se interrompeu. Semim, completei. Ele assentiu. Olhei para meu filho, 31 anos, ainda meu menino, ainda o menino da Carol, sentado na cozinha onde fazia lição de casa, reclamava dos professores e chorou uma hora inteira porque não entrou no time de futebol da escola. O mesmo menino que me ligou da faculdade quando tirou o primeiro C e disse: Pai, não sei como contar para a mamãe. Eu respondi: Você não precisa mais, filho. Ela já sabe. Ficamos arrasados por dias. Eu te amo, eu disse. Isso não vai mudar. Mas o talão de cheques está fechado. O que você construir a partir de agora é responsabilidade sua. Ele saiu 1 hora depois. Pela câmera, vi ele sentado no carro na minha garagem por quase 10 minutos antes de dar ré. 2 dias depois do Natal, liguei para meu advogado. Usei David Park para planejamento patrimonial 2 vezes na última década e confiava no julgamento dele. Expus a situação de forma clínica. 4 anos de apoio financeiro totalizando aproximadamente US$ 290 mil. Sem acordos escritos, todos os pagamentos documentados via extratos bancários, uma situação familiar que havia deteriorado e provavelmente continuaria deteriorando. Perguntei o que eu precisava saber. Ele me fez 2 perguntas. Eu possuía alguma propriedade que eles estavam usando? Não. A casa estava no nome deles. Eu só pagava a hipoteca. Tinha alguma obrigação de aval ou coassinatura? O leasing da caminhonete estava no meu nome com Nathan como motorista autorizado. O SUV da Melissa, a mesma coisa. Ele me disse que eu podia encerrar os 2 leases como titular principal, que precisaria dar notificação formal às empresas, que os veículos seriam recolhidos ou devolvidos num prazo determinado e que eu deveria esperar resistência, mas tinha respaldo legal claro. Ele também disse algo que eu não havia considerado. Raymond, se algum desses apoios foi dado com expectativa de devolução, mesmo informal, você pode ter base para buscar recuperação dos valores, mas só recomendo esse caminho se estiver preparado para um conflito grande e se o valor justificar o custo. Contei o valor. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que gostaria de revisar minha documentação. Enviei à pasta naquela tarde todas as 1.216 arquivos. Ele me ligou na manhã seguinte. Você guardou registros melhores que a maioria das empresas com que trabalho. O ano novo chegou quieto. Fiz jantar, assisti a um documentário sobre a construção da Golden Gate Bridge e fui dormir num horário decente. Meu celular parou de tocar com a frequência frenética dos primeiros dias. Nathan mandava mensagens curtas de vez em quando. Espero que você esteja bem, pai. Pensando em você. Nada de Melissa, o que podia ser contenção ou estratégia. Suspeitei de estratégia. No dia 8 de janeiro, uma quarta-feira, meu amigo de faculdade Glenn Hartley ligou. Nos conhecíamos desde o primeiro ano na Universidade do Tennessee. Ambos seguimos engenharia. Nos afastamos geograficamente.
mas mantivemos contato com ligações semestrais e alguma pescaria ocasional. Ele tinha 64 anos, estava aposentado de engenharia estrutural em Charlotte e tinha a sabedoria específica de quem viu a própria família lidar com situações complicadas de dinheiro. Soube pelo telefone sem fio que você teve um Natal interessante, disse ele. Contei tudo. Glenn era o tipo de ouvinte que não interrompia, mas também não deixava o silêncio ficar longo demais para virar evasão. Quando terminei, ele ficou quieto exatamente o tempo suficiente para mostrar que estava pensando. Você está bem, Ry? Melhor do que eu esperava. Lembra o que você me disse quando a mãe da Linda se mudou para nossa casa e esperava que financiássemos o estilo de vida dela indefinidamente? O que eu disse? Você disse, Glenn, a coisa mais gentil que você pode fazer por uma pessoa que nunca precisou prestar contas é apresentar-la a prestação de contas. Não lembrava de ter dito isso, mas parecia algo que eu diria. Como terminou? Ela voltou para a Raleigh depois de 3 meses e aprendeu a gerir o próprio orçamento. Linda ficou furiosa comigo por 1 ano. Hoje ela diz que foi a melhor coisa que eu fiz. Ele fez uma pausa. As pessoas que amamos sempre vão ficar com raiva quando paramos de carregá-las, até o momento em que percebem que conseguem andar sozinhas. Conversamos mais 1 hora sobre coisas que não tinham nada a ver com isso. Projetos de pontes, a pescaria que adiamos por 2 anos, o novo emprego da filha mais nova dele em Seattle, o conforto de uma amizade que não precisava de crise para se justificar. Depois que desligamos, sentei à mesa da cozinha e senti algo se soltar no meu peito, algo que eu nem sabia que estava apertado há tanto tempo. Na semana de 13 de janeiro, David Park finalizou as cartas de notificação para os 2 leases de veículos. Encerramento formal do contrato como titular principal, com efeito 14 dias após o recebimento. Assinei as 2. Ele enviou por correio registrado na quinta. Na manhã de sexta, Nathan ligou. Pai, estão tomando os carros. A voz dele estava controlada, mas por pouco. Dos 2. A carta diz 2 semanas. Melissa, ela está enlouquecendo. Sophie tem escola. Melissa leva ela toda manhã. Como ela vai? Isso é um problema que confio que vocês 2 resolvam. Houve uma longa pausa. Ouvi ele expirar devagar. Ela está dizendo que vai postar sobre isso na internet. Contar para as pessoas o que você está fazendo. Ela pode fazer isso. Vai ser ruim, pai. Ela tem muitos seguidores. Faz vídeos de organização da casa. Tem tipo 40 mil pessoas que... Nathan, mantive a voz firme. Deixa ela postar o que quiser. Eu tenho US, 300 mil em documentação e 1.200 arquivos. Não estou preocupado com os seguidores dela. Outro silêncio. Depois baixinho. Tá. Você está bem? Uma pausa longa o suficiente para significar algo. Estou me virando. Foi a resposta certa. Disse isso a ele antes de desligar. O post subiu num sábado. Só fiquei sabendo porque minha vizinha Janet, de 61 anos, que seguia conteúdo de casa e decoração, me mandou uma captura de tela com a mensagem. Raymond, isso é sobre você? O post estava no perfil de Melissa nas redes sociais, que eu não seguia e não visitava há anos. Ela escreveu um texto longo embaixo de uma foto de Sophie e Tyler sentados no sofá, com expressões cuidadosamente arrumadas para parecerem melancólicas. A legenda descrevia um sogro que cortou todo o apoio de repente, sem aviso, que estava punindo crianças inocentes por causa de uma discussão sobre convite de jantar e que deixou uma família em apuros logo depois das festas. Tinha sido compartilhado 212 vezes. Li uma vez, larguei o celular e voltei para o relatório de consultoria que estava revisando. Naquela noite, peguei a captura de tela original do chat da família, onde Melissa escreveu que eu não era família imediata e entenderia ser excluído, e enviei para 3 pessoas. Glenn Hartley, meu colega Marcus Webb, com quem trabalhei 20 anos e que conhecia Nathan desde os piqueniques da empresa, e David Park. Para Glenn e Marcus, acrescentei uma única linha. Isso foi o que aconteceu antes de tudo. Compartilhando caso alguém pergunte. Glenn respondeu em 5 minutos. Não precisa dizer mais nada. Marcus demorou 20 minutos e mandou um parágrafo longo que terminava com: Conheço você há 2 décadas, Raymond, e nunca te vi fazer nada que não fosse justo. Não postei nada publicamente. Não respondi à narrativa de Melissa em nenhuma plataforma.
Aprendi o suficiente sobre como essas situações funcionam para entender que a melhor resposta a uma história falsa é a verdade documentada, compartilhada em silêncio com as pessoas cuja opinião realmente importa, e paciência enquanto a mentira se esgota sozinha. Até terça-feira, 3 pessoas do círculo social de Nathan e Melissa tinham me procurado diretamente não para me condenar, mas para perguntar se eu estava bem. Uma delas, uma mulher chamada Diane, que foi dama de honra no casamento de Melissa, me mandou: "Faz anos que vejo como ela fala de você. Desculpe ter demorado tanto para as pessoas perceberem." Na semana em que os carros foram recolhidos, passei de carro na frente da casa de Nathan numa manhã de terça. Não fui de propósito, tinha uma reunião de consultoria a 3 quilômetros dali e o caminho passava pela rua deles. Diminuí a velocidade. A garagem estava vazia. Os 2 carros tinham sumido. Pela janela da frente, vi a luz azul de uma televisão. A casa parecia normal, não destruída, não em ruínas, só uma casa onde as pessoas estavam descobrindo como viver sem as coisas que recebiam de bandeja. Dirigi até minha reunião. A parte mais difícil veio em 3 de fevereiro. Eu estava na mesa quando o celular apitou com uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Sophie e Tyler sentados no que parecia ser o sofá de Nathan, os 2 de pijama. Sophie com o braço em volta de Tyler. A legenda que Melissa digitou dizia: "Eles ficam perguntando onde o vovô está. Não entendem por que você abandonou eles." Virei o celular para baixo. Fiquei sentado com aquilo por um longo tempo. A dor específica de ver aqueles 2 rostos, sabendo que foram colocados na frente da câmera e mandados parecerem tristes, sabendo que Melissa entendia exatamente qual nervo estava tocando, porque assistiu minha relação com Sophie e Tyler por 6 anos e sabia precisamente o quanto eu os amo. Sophie tinha 9 anos. Tinha a determinação da mãe e os olhos da Carol, o que me assustou da primeira vez que notei, quando ela tinha uns 2 anos. Tyler tinha 7, quieto e metódico do jeito que reconheci como herança do meu lado da família. Eu lia para os 2. Ia nas peças da escola que Sophie participava, e na feira de ciências onde o vulcão de Tyler deu errado e espalhou papel machê pelo ginásio inteiro, fazendo ele chorar até eu convencer Lud que era o vulcão mais memorável da história da feira. Eu não tinha abandonado eles. Fui excluído do jantar de Natal enquanto financiava a casa onde moravam. E quando parei de financiar, fui redefinido como o abandonador. Peguei o celular, olhei a foto de novo. Melissa não pensou no que estava revelando ao mandar aquilo. Uma mãe que usa o rosto dos filhos como ferramenta de manipulação está demonstrando algo importante sobre a casa onde essas crianças estão sendo criadas. Salvei a captura na pasta de documentação, adicionei o número desconhecido à lista de bloqueados e fiz uma anotação no arquivo. Na mesma semana, liguei para David Park sobre algo que vinha pensando há 3 semanas. Queria criar um fundo educacional separado para Sophie e Tyler, não passando por Nathan e Melissa, mas diretamente num trust com eu como instituidor e uma instituição terceira como administradora, distribuindo recursos apenas para despesas educacionais comprovadas quando as crianças chegassem à idade universitária. David disse que era simples de estruturar. Perguntou quanto eu queria colocar. Respondi US, 50 mil para começar, com opção de adicionar anualmente. Ele disse que teria os documentos prontos em 2 semanas. Falei mais uma coisa. Pedi que garantisse que o trust fosse estruturado de forma que Nathan e Melissa não tivessem acesso aos recursos e não pudessem redirecioná-los para nenhum outro fim, que o dinheiro seria só para Sophie e Tyler, acessível a eles aos 18 anos para a educação, invisível para todos os outros até lá. Ele respondeu: "É exatamente assim que eu estruturaria mesmo." O trust foi financiado em 18 de fevereiro. Não contei para ninguém. Março trouxe algo que eu não esperava. Nathan ligou numa quarta-feira à noite e perguntou se podia vir sozinho, sem discutir, só para conversar. Eu disse sim. Ele chegou com um pack de 6 cervejas artesanais que costumávamos beber juntos quando ele tinha 20 e poucos anos. Eu ainda trabalhava muitas horas, e nossa relação existia principalmente em jantares de domingo e jogos de bola ocasionais. Sentamos na sala, TV desligada, aquele tipo de silêncio que exige certo conforto para suportar. "Ela e eu não estamos bem", disse ele, girando a garrafa nas mãos. "Na verdade, acho que não estamos bem há mais tempo do que admiti." Esperei.
Fico pensando no que você disse sobre escrever cheques e chamar de amor. Eu também fiz isso. Só que deixei ela gerenciar tudo porque era mais fácil. Deixei ela cuidar do dinheiro, das redes sociais e do jeito como ela falava com você porque discordar dela era exaustivo e concordar era... Ele parou. Eu fui covarde. Pai, você era evitador de conflito. Tem diferença. Tem. Um é um defeito de caráter que você pode trabalhar. O outro é uma falha moral que você precisa prestar contas. Parei um momento. Acho que você está trabalhando nisso. Ele ficou quieto. Ela contou para as crianças que você escolheu ir embora. Não contou nada do que aconteceu, só que você escolheu ir embora. A mandíbula dele travou. Eu corrigi isso. Sentei com eles e disse que não era verdade, que era complicado, coisa de adulto, que o vovô ama eles, e nada disso era culpa deles. Senti algo aliviar no peito. Obrigado por isso. Sophie perguntou quando poderia te ver. Tyler perguntou se você estava doente. Ele soltou o ar. São boas crianças, pai. Não pediram nada disso. Conversamos por 3 horas. Não sobre Melissa, dinheiro ou o que viria legalmente. Só sobre Nathan, sobre a versão dele que existia antes de aprender que as complicações da vida podiam ser dissolvidas com uma ligação para o pai. Ele falou do emprego, que sempre foi decente, mas nunca com compromisso, do mestrado que adiou, de uma ideia que teve de montar um pequeno escritório de consultoria de engenharia própria ideia, que descartou porque Melissa disse que o risco inicial era irresponsável. Falou do jeito que se fala algo em voz alta que se pensou em silêncio por anos, testando se as palavras se sustentavam fora da própria cabeça. Elas se sustentavam. Eu disse isso a ele. Quando foi embora, parou na porta um momento e disse: Desculpa, pai, por tudo. Não porque preciso de algo de você, mas porque é verdade. Eu disse que ouvi. E falei sério. No final de março, recebi uma ligação de um número desconhecido. Voz de mulher, controlada, mas com uma ponta de angústia gerenciada por baixo. Apresentou-se como Karen, mãe de Melissa, ligando de Phoenix. Disse que queria que eu soubesse que não tinha conhecimento da situação completa e que, quando soube dos detalhes, não se orgulhou da filha. Não falei muito. Deixei ela falar. Ela disse que Melissa contou que eu cortei todo o apoio sem motivo, que foi pega de surpresa. Karen pediu para ver o chat da família. Melissa se recusou. Disse que aquela recusa contou tudo o que ela precisava saber. Eu criei ela para ter educação, disse Karen baixinho. Não sei de onde veio esse sentimento de que tudo lhe é devido. Estou envergonhada. Disse que ela não precisava pedir desculpas pelas escolhas da filha. Ela respondeu que não estava ligando para pedir desculpas, mas para garantir que eu soubesse que nem todo mundo na família de Melissa achava que o que ela fez era aceitável. Conversamos 20 minutos. No final, eu tinha um quadro mais claro de quem Melissa sempre foi, e como Nathan foi atraído para aquela órbita. Karen era uma mulher direta, que não enfeitava as coisas. Antes de desligar, disse: Sophie e Tyler merecem coisa melhor do que está acontecendo com eles. Espero que isso encontre uma forma melhor. Respondi que também esperava. Em abril, a hipoteca da casa de Nathan já estava atrasada há 4 meses. Sabia pelo David que Nathan tinha procurado o banco e estava trabalhando numa renegociação. Pegou projetos adicionais e estava administrando. Não confortavelmente, mas administrando. A escola particular parou depois de janeiro. Sophie e Tyler foram matriculados na escola pública a 5 quilômetros de casa. Nathan me mandou mensagem sobre isso de forma objetiva, como se relatasse um marco de projeto. As crianças estão se adaptando bem. Sophie já fez uma amiga. Tyler gostou da professora. Respondi: Ótimo. Eles são resilientes. Ele respondeu. Herança do avô, eu escrevi. Fiquei um momento com aquilo antes de guardar o celular. A ligação da polícia veio em 22 de abril. Um detetive Harmon, da Metro Nashville, se identificou educadamente. Disse que uma denúncia havia sido feita alegando abuso financeiro contra idoso. Meu nome era a suposta vítima. A casa do meu filho era a fonte da denúncia. Leu a alegação específica, que eu havia sido coagido a fazer grandes transferências financeiras por manipulação psicológica e estava sendo explorado financeiramente. Mantive a voz firme. Disse ao detetive Harmon que tinha advogado e que ele entraria em contato com toda a documentação. Desliguei
e liguei imediatamente para David Park. David ficou em silêncio um momento. Depois disse: ela fez uma denúncia dizendo que você era a vítima para te colocar sob investigação. É uma estratégia para criar um registro que te faça parecer um idoso confuso ou alguém sob escrutínio. O que fazemos? Mandamos tudo. Todas as confirmações de pagamento, todos os extratos, todas as comunicações. Demonstramos que todas as transferências foram feitas de forma voluntária, consciente e com plena documentação por um engenheiro profissional licenciado de 63 anos, sem qualquer comprometimento cognitivo. Isso desmorona em uma semana. Desmoronou em 6 dias. O detetive Harmon ligou de volta, pediu desculpas pelo inconveniente e confirmou que a denúncia foi arquivada por infundada. Foi profissional e não deu detalhes, mas a ligação foi curta o suficiente para eu entender que a documentação foi decisiva. David me ligou 1 hora depois. Ela não entendeu o que estava fazendo. Fazer uma denúncia falsa cria um registro da própria má fé dela que agora faz parte da documentação oficial. Se ela tentar qualquer coisa no futuro, isso só piora a imagem dela. Perguntei o que viria em seguida. Ele disse que o impulso natural das consequências estava fazendo o trabalho sem eu precisar forçar nada. Recomendou que eu me concentrasse na minha própria vida e deixasse a situação encontrar o próprio nível. Levei o conselho a sério. Maio chegou quente e genuinamente agradável. Nashville, no início da primavera, era um dos motivos pelos quais fiquei aqui depois que Carol morreu, quando poderia ter me mudado para qualquer lugar. Peguei um projeto maior de consultoria para a revisão de infraestrutura do condado, algo que exigia engajamento real e me tirava de casa 3 dias por semana. Almocei com Glenn quando ele subiu de Charlotte num fim de semana longo. Fomos a um restaurante perto do rio e conversamos por 3 horas, gastando só uns 20 minutos com a situação familiar. Ele perguntou como eu estava dormindo. Disse que melhor do que em anos. Quando você parou de dormir bem? Ele perguntou. Pensei. Em algum momento do 2º ano dos pagamentos, quando comecei a acordar às 3 da manhã, fazendo cálculos na cabeça. Ele assentiu devagar. O corpo sabe antes da mente. A ligação de Nathan, que eu não esperava, veio numa quinta à noite de junho. Perguntou se podia trazer as crianças no sábado. Falou com cuidado, não como barganha ou manipulação, só como uma pergunta com incerteza genuína sobre a resposta. Eu disse sim. Eles chegaram às 10. Nathan ficou um pouco atrás na porta enquanto Sophie entrou primeiro, com aquela combinação de contenção e energia mal contida que me disse que ela havia sido orientada a se comportar muito bem e estava se esforçando. Tyler veio atrás, colado no cotovelo do pai. Os dois me olharam com aquela avaliação cuidadosa de crianças que foram avisadas que um relacionamento precisa ser reconstruído e estão abordando a tarefa com a literalidade de quem ainda não entende que algumas coisas se reconstruem sozinhas se você der espaço. Eu tinha comprado um jogo de tabuleiro na semana anterior, tema espacial, cooperativo, adequado à idade. Montei na mesa de centro e em 45 minutos estávamos todos no chão e a cautela tinha quase desaparecido, substituída pela textura normal de crianças, negociando regras e adultos, fingindo perder a conta de quem era a vez. No momento, Sophie olhou para cima do tabuleiro e disse: "Papai falou que você não foi embora porque não ama a gente." "Isso mesmo", respondi. "Ele disse que é coisa complicada de adulto. Isso também é verdade." Ela considerou com a seriedade focada de uma criança de 9 anos, processando informação que achou insuficiente. "Tá bom", disse finalmente e moveu sua peça. Tyler esperou até Sophie estar distraída com a próxima jogada e então falou bem baixinho, como quem compartilha um segredo. "Fico feliz que você não esteja doente." Olhei para meu neto. "Eu também, amigão." Quando foram embora à tarde, Sophie me abraçou na porta. Tyler acenou de trás da perna de Nathan e, no último segundo, estendeu a mão e segurou a minha por um momento antes de soltar. Nathan e eu ficamos na varanda enquanto as crianças iam para o carro, um sedã usado que notei na garagem. Modesto e prático, o tipo de carro que você compra quando começa a gerir seu próprio orçamento. "Obrigado", disse ele. "Foi bom ver eles." Ele assentiu. Começou a dizer algo, parou, depois falou. "Melissa pediu divórcio no mês passado." Falou de forma objetiva, sem buscar pena, só como informação. "Acho que ia acontecer de qualquer jeito. A questão do dinheiro acelerou." "Você está bem?"
É, acho que sim. Olhou para as crianças no carro. Estou descobrindo o que eu realmente quero, quem eu realmente sou sem alguém gerenciando tudo. Pausou. É desconfortável, mas parece real. Foi a coisa mais adulta que ouvi Nathan dizer em anos. Disse isso a ele. Ele pareceu ligeiramente envergonhado e ligeiramente grato à combinação exata que significava que o comentário acertou em cheio. Júlio trouxe a confirmação de que o Trust estava totalmente financiado e estruturado corretamente, com uma instituição terceira como administradora, o S, 52 mil invisíveis, seguros e completamente intocáveis por qualquer pessoa, exceto Sophie e Tyler, quando chegassem à idade e à necessidade acadêmica que os liberaria. Pedi a David que incluísse também a possibilidade de usar para cursos técnicos, porque passei a carreira cercado de profissionais qualificados e acredito no valor do trabalho deles. Não contei para ninguém sobre o Trust, exceto David Park e Glenn Hartley. Contaria para Sophie e Tyler quando fossem velhos o suficiente para entender, não como revelação ou gesto dramático, só como informação. Seu avô separou isso para vocês. É isso, usem bem. Agosto chegou e o projeto de consultoria terminou. Entreguei o relatório final ao condado, recebi o reconhecimento formal e tirei uma semana para pescar na casa do lago que Glenn alugava todo ano no leste do Tennessee. Não pegamos nada de importante no primeiro dia, o que era tradicional e esperado, e fomos pegando mais a cada dia seguinte, o que era satisfatório. Na quarta noite, sentados no cais com o pôr do sol fazendo algo genuinamente bonito sobre a água, Glenn perguntou: "Como você se sente com tudo?" Honestamente pensei. Como se tivesse largado algo muito pesado que carreguei por tanto tempo que parei de notar o peso. Sobre ter cortado o apoio? Não. Sobre ter esperado tanto tempo para fazer isso. Sim, as crianças, vejo elas regularmente agora, através do Nathan, separado do que quer que a Melissa esteja fazendo, que, pelo visto, é cada vez menos, já que ela voltou para Phoenix. Olhei para a água. Elas estão bem. As crianças se adaptam quando os adultos param de transformá-las em instrumentos. E o Nathan está se tornando alguém que eu respeito. Falei com cuidado porque era verdade, mas também porque ainda era frágil, ainda em processo. Ele está desconfortável, está trabalhando e está tomando decisões como um adulto que entende que decisões têm consequências. Precisou de tudo isso para acontecer. Não sei como me sentir sobre isso, só que aconteceu. Glenn assentiu devagar. Ficamos em silêncio um tempo, vendo a luz mudar sobre a água. Carol teria orgulho de você, disse ele. Ela diria que demorei demais. Ela diria as duas coisas, completou ele. Era assim que ela era. Não respondi, mas sorri, que foi sua própria resposta. Voltei da casa do lago num domingo à noite no final de agosto. A cidade ainda estava quente, aquele calor que se constrói o verão inteiro, e só solta em outubro. Fiz jantar, abri as janelas, escutei o bairro entrar no ritmo da noite. Alguém cortava grama 2 casas adiante. Um cachorro latiu ao longe e depois ficou quieto. Meu celular mostrou uma mensagem de Nathan. Uma foto de Sophie e Tyler, no que parecia ser a noite de volta às aulas da escola. Os dois em pé ao lado da porta da sala de aula, mochilas nas costas, com aquela expressão característica de crianças que foram pedidas para sorrir e estão fazendo o melhor possível. A legenda que Nathan escreveu dizia simplesmente: "Eles começaram o ano bem. Obrigado por estar aqui." Olhei para a foto um momento. Larguei o celular, olhei pela janela para os últimos raios de sol acima do telhado. 8 meses. 8 meses desde o jantar de Natal e as 7 palavras que disse quando larguei o garfo. 8 meses desde que o telefone tocou 63 vezes enquanto eu dirigia para casa no escuro. 8 meses de documentação, ligações para advogado, cartas registradas, um post nas redes que nunca respondi, uma denúncia falsa à polícia que desmoronou pela própria desonestidade e uma foto de 2 crianças feita para quebrar o que eles achavam que restava da minha determinação. 8 meses de aprendizado. De novo, o que eu sempre soube no meu trabalho, que estruturas construídas sem cálculos adequados de carga acabam falhando, não importa quanto tempo tenham ficado de pé, e que a única resposta honesta a uma estrutura que falha é avaliá-la com precisão, documentar o dano e construir algo sólido no lugar. O Trust existia, invisível e paciente. A documentação existia,
completa e irrefutável. O trabalho de consultoria existia, com propósito e meu. A relação com meu filho estava se reconstruindo no ritmo que as coisas genuínas se reconstruem. Devagar, irregular, com recuos que precisavam ser tratados como informação, não como veredito. A relação com meus netos era mais simples porque crianças são mais simples. Elas precisavam de presença, consistência e um avô que aparecesse sem condições, e isso eu podia dar. Eu já estava dando. Virei as costas para a janela. O apartamento estava quieto, organizado, exatamente do tamanho que eu precisava. Fiz um chá. Liguei o rádio numa estação que tocava jazz antigo que Carol gostava. Sentei à mesa da cozinha com a fatura de consultoria que precisava revisar antes da manhã. O trabalho estava claro, os números estavam limpos. O futuro era meu para financiar de forma adequada, sem confundir obrigação com amor, dinheiro com significado, ou o silêncio das pessoas que tiravam de mim com a aceitação que eu tentava comprar. Abri a fatura, peguei a caneta. Lá fora, o final da noite de verão se acomodava em Nashville como se pertencesse ao lugar. Acho que pertencia. E eu também.